Bom dia! Fala, galera do terceirão! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje daremos início ao caderno 8, apostila 8, aula 51, Introdução aos polinômios, página 233. Nesta aula, item 1. Definição de polinômio. Se p de x é um polinômio na variável x, com x pertencente aos números complexos, então o polinômio x pode ser expresso por p de x é igual a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais reticências, mais A2 vezes x ao quadrado, mais A1 vezes x mais A0, com n pertencente aos naturais e a n diferente de zero. Os termos A0, A1, a n menos 1, eles são números complexos e são chamados de coeficientes. Então, a n é um coeficiente, a n menos 1 também é coeficiente, o A2, o A1 e o A0 são coeficientes. Sendo que o A0 ele tem um nome específico, ele é chamado de termo independente. Aquela variável, aquele número que não tem variável com ele, então nós temos um número, ele é o termo independente. O AN é o coeficiente dominante. O coeficiente dominante é aquele que apresenta a variável com maior grau, com maior expoente. O grau de px, denotado por gr de p, é o valor de n, é o valor do expoente do coeficiente dominante. Item 2, raiz ou zero de um polinômio. Raiz ou zero de um polinômio px é dado por todo valor r que pertence aos números complexos, tal que p de r, quando você substitui o x pelo valor da raiz, ele torna todo o polinômio igual a zero. Então, a raiz ou zero de um polinômio torna todo o polinômio igual a zero. É o valor de x que torna o polinômio igual a zero. Identidade de polinômios. Dizemos que dois polinômios px e qx são idênticos e denotamos por px igual a qx quando o an é igual ao bn, o an menos 1 é igual a bn menos 1, o A2 é igual ao B2, o A1 é igual ao B1, o A0 é igual ao B0, ou seja, quando todos os coeficientes são iguais e quando os termos independentes também são iguais. Agora, nós vamos aplicar todos esses conceitos na prática, resolvendo os exercícios. Nós temos o exercício número 1 do Em Classe, da PUC. Sabendo que 1 é raiz do polinômio. Se o 1 é raiz do polinômio, ele torna o polinômio igual a zero. Sabendo que nós temos o px, então número 1, nós temos o polinômio px igual a 2 x ao cubo menos a x ao quadrado menos 2x. Esse é o nosso polinômio, certo? Nós temos aqui como coeficiente o 2, aqui nós temos o coeficiente a, menos a, e aqui menos 2. O coeficiente aqui dominante é o 2 e aqui nós temos o grau 3. Grifem aí. 1 é raiz do polinômio. Então, nós sabemos que o p de 1 torna o polinômio igual a zero. Podemos afirmar que px é igual a... Aí nós temos
5 alternativas. Primeiro, vamos calcular o P de 1, porque o 1 é a raiz. 2 vezes o x, que é 1, elevado ao cubo, menos a vezes o x, que é 1, elevado ao quadrado, menos 2 vezes o x, que é 1. Se o 1 é raiz, tudo isso com certeza é igual a zero, ok? Porque lá na nossa definição está assim, que o P da raiz é igual a zero, combinado? Então vamos continuar, vamos resolver aqui. Nós temos P de 1 é igual 2 vezes 1 elevado ao cubo é 1, a vezes 1 ao quadrado, que é a, menos 2 vezes 1, menos 2, igual a zero. Não vou colocar mais o P de 1. O objetivo aqui é descobrir o valor de A. 2 vezes 1, 2, menos A vezes 1, menos A. Aqui, mais menos 2, igual a zero. O que nós podemos fazer? Nós temos 2 menos 2. O resultado é zero. Ficamos com menos A igual a zero. Multiplicando por menos 1, achamos o nosso A é zero. Então, o nosso polinômio é assim. Px é igual a 2x ao cubo menos a x ao quadrado menos 2x. Nós vamos substituir o A pelo valor dele. Qual é o valor do A? O A é zero. Então, ficamos com P de x igual a 2x ao cubo menos o A, que é zero, vezes x ao quadrado menos 2x. 0 vezes x ao quadrado fica zero. Então, aqui desaparece. Então, o nosso polinômio é igual a 2x ao cubo menos 2x. Nós não temos essa alternativa, então nós temos que fazer a fatoração. 2x ao cubo e 2x, o que eles têm em comum? O fator comum é 2x. 2x ao cubo dividido por 2x, sobra x ao quadrado. Então, 2x vezes x ao quadrado, 2x ao cubo, menos 2x dividido por 2x, 1. O que aconteceu? Nós ainda não temos essa alternativa, pois nós podemos fatorar novamente o x ao quadrado menos 1, que é a diferença de 2 quadrados. E fica da seguinte maneira. P de x é igual a 2x, que multiplica. A raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 1 é 1. É a diferença de 2 quadrados. Um fica com sinal de menos, o outro fica com sinal de mais. Então, o polinômio x é igual a 2x vezes x menos 1 vezes x mais 1. Então, podemos afirmar que ele é igual ao que está na alternativa B. Então, a alternativa correta, alternativa B. Questão número 2. Se os polinômios px, x2, 1, n, nx ao quadrado 1, mx e 1, e o polinômio qx, que é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 4, são idênticos, grifem, são idênticos. Os coeficientes de p de x são iguais aos coeficientes de q de x, com os graus também, respectivamente, iguais. Então, o valor de m sobre n é alternativa A, 2, alternativa B, 3, alternativa C, 4, alternativa D, 5. Nós vamos primeiro calcular qual é o polinômio p de x. Vamos repetir a primeira coluna.
o x, o 2, o 1. Vamos repetir a segunda. O nx ao quadrado e o 1. Vamos resolver agora. Aqui, diagonal principal. Aqui também é diagonal principal. Aqui também é diagonal principal. Quando nós multiplicamos os termos da diagonal principal, o sinal não se altera. Então, eu tenho x vezes nx ao quadrado vezes 1. O x multiplica o x ao quadrado. Fica nx ao cubo. N vezes x vezes 1, nx. N vezes 2 vezes 1, 2n. Agora, nós vamos multiplicar os termos da diagonal secundária. Aqui, aqui, aqui. Lembrando que esses termos sempre nós trocamos de sinal. Então, vamos lá. M vezes n x ao quadrado vezes 1 fica menos mn x ao quadrado. Troca o sinal. Depois, x vezes 1. X ao quadrado, só que troca o sinal, fica menos x ao quadrado. N vezes 2 vezes 1, 2n, fica menos 2n. Agora, vamos montar o nosso polinômio px. O maior expoente é o expoente 3. Então, nós temos nx ao cubo. Depois temos o menos x ao quadrado. Depois temos o menos m n x ao quadrado, que também tem grau 2. Depois nós temos o mais nx. Depois do mais nx, nós temos o mais 2m e o menos 2m, certo? Eu só coloquei em ordem. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão todos os termos aqui, só que em ordem. Vamos analisar agora. Qual é o polinômio QX? Vamos colocá-lo aqui. O polinômio QX, 1x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x, que é 1x, mais 4. Então, para que eles fiquem idênticos, nós temos que resolver essa parte aqui, ó. Esses dois termos possuem o x ao quadrado, correto? E esses dois termos são o termo independente. Então, vamos lá. Como fica o px? nx ao cubo, o menos x ao quadrado e o menos mnx ao quadrado, eles têm em comum o x ao quadrado. E também têm em comum esse sinalzinho de menos, certo? Então, menos x ao quadrado. Aqui dentro, menos x ao quadrado dividido por menos x ao quadrado, fica 1. Menos mnx ao quadrado dividido por menos x ao quadrado, fica menos. Dividido com menos, mais mn. Mais mx, mais 2m, menos 2m. Agora, nós vamos resolver. Atenção! Aqui eu tenho o coeficiente 1 do x ao cubo, do QX, e o n do x ao cubo, do px. Como eles são idênticos, o n é igual a 1, ok? Os coeficientes aqui são iguais. Nós também temos que o termo independente, que é o 2m
menos 2n é igual a quem? A 4. Então, 2m menos 2n é igual a 4. Nós podemos dividir tudo aqui por 2, ok? Ficamos com m menos n igual a 2. Nós temos o valor do n. Vamos colocar o valor do n. O n é 1. m menos 1 é igual a 2. Então, o m é igual a 2 mais 1. O m é igual a 3. Então, nós encontramos o valor do m, encontramos o valor do n. O que o nosso exercício pediu? Ele quer que a gente encontre o valor de m sobre n. Ou seja, o 3 dividido por 1, que é igual a 3. Então, m sobre n é 3 dividido por 1, que é 3. O 3 é a alternativa B. Então, assinalem aí a alternativa correta, alternativa B. Agora, vamos para a página 234, questão número 3. Se x ao quadrado menos x menos 1 é um dos fatores da fatoração de mx ao cubo mais nx ao quadrado mais 1, com m e n inteiros. Então, n mais m é igual a, alternativa A, menos 2, B, menos 1, C, 0, D, 1 e E, 2. Então, nós temos que m x ao cubo mais n x ao quadrado mais 1. Quando nós escrevemos na forma fatorada, um dos fatores é x ao quadrado menos x menos 1. O outro fator, o outro termo aqui da multiplicação, nós não sabemos, mas nós vamos colocar que é ax mais b. Primeiro passo. Esse polinômio na forma fatorada é esse fator vezes o segundo fator que é desconhecido, que nós chamamos de ax mais b. O que nós devemos fazer agora? Isso mesmo, a propriedade distributiva. Ficamos com mx ao cubo mais nx ao quadrado mais 1. X ao quadrado vezes ax ao cubo. Agora, x menos x, vamos continuar, menos x ao quadrado vezes mais bx ao quadrado. Menos x vezes ax, menos ax ao quadrado. Menos x vezes b, menos bx. Menos 1 vezes ax, vou colocar aqui a continuação. Menos ax, menos 1 vezes b, menos b. Então, após a propriedade distributiva, nós ficamos com ax ao cubo mais bx ao quadrado menos ax ao quadrado menos bx menos ax menos b. Vamos colocar em ordem. Então, nós temos mx ao cubo mais nx ao quadrado mais 1, que é igual a ax ao cubo, só temos ele. Desses dois aqui, nós temos um fator comum, não é mesmo? O fator comum é o x ao
quadrado. Então, vamos colocar em evidência o x ao quadrado. Aqui fica b menos a, que multiplica x ao quadrado. X ao quadrado vezes b, bx ao quadrado vezes menos a x ao quadrado. Agora, analisem comigo. O menos bx e o menos ax, eles também têm um fator comum, não é mesmo? Eles têm como fator comum o x. Então, vamos colocar aqui o x como fator comum. Então, fica menos b menos a vezes quem? O fator comum, que é x. Menos b vezes x, menos bx. Menos a vezes x, menos ax. E sobra o termo independente, que é o menos b. Agora, nós temos uma igualdade. Nós sabemos, vamos lá, que o m do x ao cubo, coeficiente m, é igual ao a, que acompanha o x ao cubo. Então, o m é igual a a. Temos também aqui que o n, que acompanha o x ao quadrado, é igual a b menos a, que acompanha o x ao quadrado. Então, o n é igual a b menos a. Temos também que o menos b menos a, que é o coeficiente que acompanha o x, é igual a quem? Menos b menos a. Cadê o coeficiente x daqui? Nós não temos. Então, o menos b menos a é zero. Então, menos b menos a é igual a zero. Por que o menos b menos a é igual a zero? Porque aqui não temos o x, é 0x. Temos também o termo independente aqui é 1, o termo independente aqui é o menos b. Então, nós concluímos que o menos b é igual a 1. Então, vamos descobrir quem é o a, quem é o b. Se menos b é igual a 1, multiplicando por menos 1, o b é igual a menos 1. Descobrimos o valor do b. Agora, nós temos que descobrir o valor de quem? Do a. Para descobrir o valor do a, vamos analisar aqui. Nós temos que o m é igual ao a. Temos que o n é igual a b menos a. Vamos analisar essas duas equações que nós montamos. Lá do nosso enunciado, o exercício pediu o valor de n mais m. Então, vamos somar aqui. M mais n é a mesma coisa que m mais n ou n mais n, que é o que o exercício nos pediu. A menos a. Cancela, é zero. Então, m mais n é igual a b. E nós acabamos de descobrir o valor do b. O b é menos 1. Então, n mais m é igual ao b. Qual é o valor do b? Observem aqui, nós encontramos que o b é menos 1. Então, o valor de n mais m é menos 1. Menos 1 é a alternativa B. Então, a alternativa correta? Alternativa B. Não se esqueçam de fazer a tarefa mínima e a tarefa complementar da aula 51. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!